Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Cumprimento aqueles também que pela internet nos escutam. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, seguindo a nossa série de exposições da palavra de Deus. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, e hoje nós iremos falar sobre os atos de justiça ostentando a nossa generosidade. Seria a temática dessa noite de hoje, tá certo? Por favor, não sei se as crianças estão com as tarefas aí em mãos do nosso sermão de hoje. Se não tiver, por favor, alguém distribua para elas. E hoje vocês vão desenhar um mendigo, tá certo? É o desafio para vocês vão desenhar um mendigo. Mateus capítulo 6, do verso 1 ao verso de número 4. Espero que você tenha encontrado. E nós iremos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Guardai-vos e exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente louvamos e engrandecemos o teu santo e eterno nome, Senhor. Somos, ó Deus, gratos, e o nosso coração é tomado de satisfação por estarmos na tua presença, nesse momento de adoração solene, no teu santo dia, Pai. Que tu possas, ó Deus, nesta noite de hoje, visitar os nossos corações com tua eterna e poderosa palavra. Nós estamos aqui como povo do pacto, da aliança, juntos, ó Deus, para ouvirmos a voz do Senhor por intermédio da pregação da tua verdade. Que tu possas, ó Deus, abençoar os nossos corações e mentes e conformar a nossa vida à imagem perfeita e gloriosa do teu Filho Jesus, Pai. Que tu possas, pelo teu Espírito Santo, aplicar essas verdades no mais íntimo e profundo dos nossos corações, Senhor. Humilha-nos nessa noite de hoje, ó Deus, e mostra para nós, por intermédio da tua palavra, que é um espelho que escancara o mais íntimo do nosso ser, o nosso real estado. É o que eu te peço, ó Deus, no nome santo, bendito e precioso do nosso Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando aqui em mais um bloco textual do Sermão do Monte. Como falei para os irmãos, o Sermão do Monte, ele engloba o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. E nós estamos aqui em mais um bloco textual, onde Jesus vai tratar agora dos atos de justiça. Ele já havia falado sobre o perfil do cidadão do reino, quando falou sobre as bem-aventuranças. O nosso Senhor Jesus também tratou sobre a profundidade e a espiritualidade da lei, e agora ele vai adentrar sobre os atos de justiça. Um ponto importante que eu queria pensar com vocês nessa noite de hoje é a seguinte: dentro do judaísmo, dentro da mentalidade do povo judeu, dentro daquilo que os rabinos ensinavam, existiam três práticas que eram práticas importantes e que marcavam a piedade do povo judeu e da religião judaica. A primeira dela era a esmola, que era a ajuda e a generosidade com o necessitado. A segunda é a oração e a terceira é o jejum. Mais uma vez vou repetir para nós. Jesus aqui, ele trata de três aspectos importantes da piedade judaica: esmola, oração e jejum. Se você for ler aí o versículo de número 1 do capítulo 6, vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens.
Jesus está tratando aqui, meus irmãos, dos atos de justiça. E os atos de justiça, mais uma vez, são esmolas, oração e jejum. Essa ideia de esmola, oração e jejum, isso não é somente uma prática ligada à tradição judaica. Os cristãos também abraçaram esse tipo de prática. E não só os cristãos, mas o próprio islamismo, por exemplo, que tem basicamente ali 5 pilares onde ele se sustém. O primeiro dele é a confissão de fé, onde eles dizem que Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. Existe outro pilar também que é as orações, as esmolas, o jejum no Ramadã, que é o mês sagrado do calendário islâmico, e a peregrinação para Meca, que é a cidade onde nasceu Muhammad. Então você percebe, meus irmãos, diante de tudo isso que eu estou falando para vocês, que a prática do jejum, da oração e das esmolas não é algo circunscrito somente à tradição judaica. Os árabes também fazem isso, os muçulmanos também fazem isso, e os cristãos também fazem isso. E Jesus ele vai confrontar duramente aqui o comportamento e a motivação dos religiosos do seu tempo, fariseus, saduceus, aqueles que praticavam esse tipo de ato de justiça. Então ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai. Eu queria que você voltasse algumas páginas da Bíblia no capítulo 5 e verso 16, porque nós fizemos a exposição desse verso também, e parece que há uma contradição aqui. Veja o que diz o capítulo 5 e o verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por um lado, Jesus está dizendo que as nossas boas obras, elas devem brilhar diante dos homens, para que os homens glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Por outro lado, ele diz que nós não devemos fazer atos de justiça para sermos vistos pelos homens. Então parece que há uma contradição aparente aqui no ensino de Jesus. Por um lado, as obras devem ser vistas; por outro lado, os atos de justiça não devem ser feitos para o que os homens vejam. Em que sentido nós conseguimos encaixar essas duas passagens? Em que sentido nós podemos praticar atos de justiça para que os homens glorifiquem a Deus? E em que sentido nós não devemos expô-los para sermos vistos pelos homens? Primeiro, meus irmãos, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras para serem vistos. Mais uma vez, embora os discípulos devam fazer boas obras, ou devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem praticar boas obras para serem vistos. Na verdade, o que Jesus está tratando aqui não é tanto do ato em si, mas da motivação que leva a pessoa a praticar aquele ato. Quando fomos tentados a esconder as nossas obras, nós devemos manifestá-las. E quando fomos tentados em manifestá-las, nós devemos ocultá-las. Mais uma vez, isso é muito importante. Quando fomos tentados a manifestar as nossas boas obras para recebermos glória de homens, nós devemos ocultá-las. E quando nós quisermos manter elas ocultas, nós devemos revelá-las. Quando Jesus manda mostrar, ele está combatendo a omissão e a covardia. Quando ele manda você esconder, ele está combatendo a vaidade e a ostentação. Mais uma vez, quando Jesus manda você esconder, Jesus manda você mostrar as boas obras, ele está combatendo aqui a omissão e a covardia. E quando ele diz para você não mostrar, ele está combatendo a vaidade e a ostentação. Nossos atos de piedade devem ser mantidos em segredos. Entretanto, por outro lado, a Bíblia diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Mais uma vez reitero para cada um de nós, o que Jesus está condenando aqui não é o ato de justiça em si, mas é a razão pela qual você faz isso. E Jesus vai criticar duramente e severamente os religiosos do seu tempo. Ele vai dizer aí no versículo de número 1 que eles praticavam essas obras para serem vistos pelos homens. Mais uma vez reitero, veja o que diz o verso 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça, esmola, oração, jejum, diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai. O que Jesus está ensinando aqui é que as motivações, elas são importantes. Enquanto os homens enxergam os atos, Deus enxerga as motivações por trás de cada ato que nós praticamos. O homem pode comer gato com lebre, mas Deus jamais come gato com lebre. Nós podemos aparentar uma coisa que nós não somos, mas Deus enxerga o nosso coração. Enquanto o homem vê
a embalagem, Deus vê o conteúdo. Enquanto o homem vê a estética, Deus vê o coração. Enquanto o homem vê aquilo que está por fora, Deus vê aquilo que está dentro. Então, para Deus, um ato de justiça sendo feito de forma correta, não basta só você fazer o ato correto, mas as motivações também têm que ser corretas, porque as nossas melhores virtudes podem estar ancoradas nos piores dos pecados. Muitas vezes nós escondemos o nosso coração diante dos atos que nós praticamos. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo aqui que eles não deveriam praticar os atos de justiça a fim de serem vistos pelos homens, e os fariseus faziam isso. Os fariseus na época de Jesus, quando eles jejuavam, quando eles oravam e quando eles praticavam esmola, eles faziam isso para que os homens olhassem para eles e os admirassem. Nossa, como eles são piedosos, como eles amam o Senhor, como eles são tementes a Deus, como eles são pessoas bondosas e generosas. E Jesus está dizendo que eles já estão recebendo a recompensa deles, que é o louvor dos homens. Mais uma vez Jesus continua no verso 2: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. A ideia de tocar trombeta aqui pode ser literal ou pode ser metafórico. Alguns vão dizer que a trombeta aqui era tocada quando um fariseu, ou um religioso, ou um judeu dava alguma esmola. Quando ele dava uma esmola, uma trombeta era tocada para que a nação pudesse ver que o cara estava fazendo um ato de piedade. Mas eu penso comigo que a ideia de trombeta aqui é mais metafórica do que literal. A ideia do texto bíblico aqui é que quando você der esmola, ajuda aqueles que precisam, ajudar os necessitados. A ideia de trocar trombeta aqui é: não propague o seu nome, não faça propaganda daquilo que você fez. Se você tem ajudado, cuidado com as motivações do seu coração. Quando você ajuda uma pessoa que precisa, por que você faz isso? Você está preocupado em ajudar aquela pessoa ou promover o seu nome? Será que muitas vezes nós não estamos nos utilizando do reino para promover o nosso próprio nome? Nos utilizando de atos de generosidade e de caridade para promover o nosso próprio nome? Isso está errado. As Escrituras condenam isso. E Jesus está condenando duramente essa atitude dos religiosos. A ideia de tocar trombeta é a ideia de propagar para serem vistos pelos homens. É bem verdade que hoje nós não temos trombeta, mas nós temos Instagram, Facebook, e nós temos mídias sociais, onde a gente pode fazer atos de caridade e tirar aquela selfie bonita ali e colocar em cima para a glória de Deus. Onde na verdade nós estamos preocupados é com nossa própria glória, é com a promoção do nosso nome, que as pessoas olhem para nós e digam: como é piedoso e generoso aquele irmão. E quando pessoas chegam diante de você e muitas vezes dizem: como você é generoso ou generosa? Você diz o quê? Não, irmãos, que isso é a graça de Deus na minha vida. E o coração saltitando ali de alegria porque está recebendo a glória dos homens. E Deus está vendo tudo isso. Irmãos, eu tenho para mim que uma das grandes humilhações que nós como cristãos passamos em nossa vida é saber que Deus vê tudo. Não só os nossos atos, mas as motivações dos nossos corações. Deus não enxerga somente a casca, Deus enxerga o que está dentro de nós. Deus não vê como vê o homem enxerga aquilo que está diante dos seus olhos, mas Deus penetra o mais íntimo e profundo do ser do homem. Então eles não deveriam tocar trombeta diante de si, como fazem os hipócritas. A palavra hipócritas aqui é a palavra ator. Os fariseus eram autores. Eles aparentavam diante das pessoas aquilo que eles não eram. Eles não eram verdadeiramente piedosos, mas eles colocavam aqui aquela máscara de religiosidade, e as pessoas olhavam e diziam: como vocês são piedosos, como vocês amam ao Senhor. E aqui eu abro um parêntese. Eu acho que eu já contei isso aqui na igreja em algum momento. Os irmãos sabem que eu fui pentecostal durante pelo menos uns 3 anos da minha vida. E eu orava bastante. Pentecostal gosta de orar. E eu tinha o meu local onde eu orava, que era no quarto, lá no fundo da casa dos meus pais. E já tinha uma cadeira pronta onde eu orava. E no local perto da cadeira existiam 2 marcas de suor dos meus joelhos. Já estava pretinho ali. E às vezes alguns irmãos vinham me visitar, eu os convidava, para ir para o meu quarto de oração. E eu dizia: olha, aqui é onde eu oro. Eles diziam: está vendo essas marcas pretas aqui? Sim. Sabe o que é isso? Joelho no pó. Oração.
E os irmãos olhavam para mim e diziam: nossa, quanto tempo você ora? Eu disse: às 2, 3 horas. E os irmãos ficavam: nossa, como você aguenta? E no meu coração recebendo glórias. Teve uma época em que eu estava orando e eu colocava agora a testa no pó. Isso aqui chegou a ferir da minha testa. E as pessoas olhavam para mim e diziam: o que foi isso na sua testa? Eu dizia: é muita oração. Eu estava recebendo a minha recompensa. Eu estava recebendo a glória dos homens. Então Jesus disse que eles eram atores, ou seja, eles colocavam uma máscara, eles aparentavam externamente aquilo que eles não eram. E Jesus disse que eles eram hipócritas, porque quando pois deres esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Sinagogas é o local onde se estudava a palavra de Deus, a Torá. E as praças eram os locais públicos. Então os fariseus erguiam as mãos nas praças, faziam as orações, davam esmolas em ambientes públicos, para que as pessoas pudessem olhar para eles. Eu sei que muitos de vocês aqui em algum momento já fizeram obras de generosidade, de caridade, de ajuda ao próximo. E a pergunta mais importante é: por que você fez isso? Qual a razão que levou você a tomar esse tipo de atitude? O que era que você queria quando você estava fazendo aquilo? Isso são perguntas honestas e importantes que nós devemos fazer para o nosso próprio coração. E ele vai continuar dizendo que eles faziam isto, e eles recebiam a glória dos homens. Jesus disse: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, o seu galardão. Qual é a recompensa que esses homens recebiam? O aplauso dos homens, a glória dos homens, a admiração dos homens, o prestígio dos homens, o elogio dos homens. Então eles já estavam recebendo a glória e a recompensa deles. Eles não teriam recompensa nenhuma nos céus, eles já estavam recebendo a sua própria recompensa. Aí Jesus vai dizer como é que nós devemos dar esmola. Veja aí o que diz o verso 3. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. A mão direita é a mão da ação. Jesus está dizendo o seguinte: quando a tua mão esquerda fizer uma coisa, ou com a tua mão direita fizer alguma coisa que a esquerda ignore, o que ele está dizendo é: não queira mostrar para o seu amigo mais íntimo aquilo que você está fazendo, para que ele lhe louve, para que ele glorifique você. Se as suas motivações é fazer para receber glória de homens, que nem seu amigo mais próximo e mais íntimo saiba disso. Mas a mão esquerda e a mão direita pertencem também a mim. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse querendo dizer o seguinte para nós: não somente seu amigo mais íntimo deveria saber aquilo que você está fazendo quando você faz para receber glória, mas nem você mesmo deve saber disso. Nem você mesmo deve saber disso, porque eu posso fazer obras de generosidade e ninguém vê, e eu começar a contar aquilo para mim mesmo: nossa, começou o cara, começou o tal, ajudei alguém, tenho méritos diante de Deus, tenho qualidades, currículo e cacife diante do Senhor. E eu começo a ficar cheio de autojustiça, porque nós não somente proclamamos as nossas obras para o outro, nós também podemos proclamar para nós mesmos, e nos enchermos de autojustiça, e acreditar que ali que Deus vai nos dar algum tipo de favor por causa daquilo, ou que Deus vai ficar penhorado pelos atos de justiça que eu fiz. Ele diz: porém, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. A ideia aqui, irmãos, é de um atributo de Deus, a onisciência e onipresença. O Pai que vê. Deus, Ele vê todos os nossos atos, mas não só os nossos atos, Deus também vê as nossas motivações. Deus enxerga o que está dentro dos nossos corações. Eu vou sair um pouco das esmolas aqui e vou entrar em outras áreas. Por exemplo, eu posso estar pregando aqui para vocês e estar lutando no meu coração com orgulho, porque no fim eu quero que alguém me procure e diga: pastor, sua pregação foi uma bênção. Eu digo: que é nada, meu irmão. E o meu coração vaidoso, soberbo, arrogante, prepotente, querendo tomar a glória que pertence somente a Deus. Por que você serve na igreja? Qual a sua razão de estar servindo do corpo de Cristo? Por que você serve? Qual a sua razão em servir? Não, pastor, eu estou servindo porque eu quero glorificar a Deus. Tem certeza? Você tem certeza disso?
Sonde seu coração. Talvez tenha motivações escusas em sua alma, pela qual você está fazendo o que você faz. Eu posso fazer vários atos piedosos com as motivações mais diabólicas que existem. Por que você faz o que você faz? O que leva você a tomar determinadas atitudes? Tem gente, por exemplo, que serve na igreja, não é para a glória de Deus. Ele está servindo na igreja para que os irmãos olhem para ele e digam: nossa, como o irmão é dedicado à obra de Deus, né? Irmão piedoso, ama o Senhor, a obra do Senhor. Outros servem na igreja não pelo amor a Deus, mas porque querem algum cargo. Eles querem alguma posição, algum ofício dentro da igreja. Eles parecem auxiliar de serviços gerais. Tudo que você pede, ele faz. Mas ele não faz. Irmãos, muitas vezes nos engana. Quantas motivações escusas tem dentro de nós. E Deus diz: para que tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, a ideia de recompensa não é contrária à doutrina da justificação pela fé somente. Isso é muito importante, porque parece que quando nós lemos essa passagem, recompensa, recompensa, recompensa. Então, pastor, a minha salvação depende das minhas esmolas, do meu jejum e da minha oração? Não! Mas nós cremos que mesmo depois de salvos, nós cremos que Deus vai galardoar o seu povo. A salvação é por graça, mediante a fé. Mas as recompensas de Deus estão ligadas àquilo que nós fizemos, às nossas obras e ao nosso serviço. As únicas obras que podem nos salvar, os únicos atos de justiça que podem nos salvar são os atos de Cristo Jesus, não os nossos. Todavia, meus irmãos, entretanto, as nossas obras e os nossos atos de justiça não ficará sem recompensa. Mas se você fez para ser visto pelos homens, você já foi recompensado. Você não vai receber recompensa, você não vai receber galardão, porque você já recebeu entre os homens. Mas se você fez, pastor, isso significa que todo ato que eu for fazer eu tenho que esconder o máximo possível? Não, porque o que Jesus está condenando aqui é a motivação. Se você quer fazer aquilo aparecer para promover seu nome, esconda. Mas se você está fazendo boas obras e você quer mantê-las ocultas para que ninguém descubra, manifeste elas. A questão é: sonde as motivações do seu coração. Algumas aplicações importantes para nós nessa passagem bíblica, meus irmãos. Primeira delas: todo cristão deve saber que a razão pela qual ele faz algo é tão importante quanto aquilo que ele faz. Todo cristão deveria saber que a razão pela qual ele faz algo é mais importante do que aquilo que ele faz, ou tão importante quanto aquilo que ele faz. Mas sabe qual é o problema? É que os homens não enxergam nossas motivações. Os homens não enxergam o que leva a gente a fazer determinadas coisas. É por isso que a gente pratica atos de virtude e atos piedosos, mas o nosso coração não vai junto com isso. Se Deus pudesse muitas vezes escancarar, virar pelo avesso o meu e o seu coração, talvez as pessoas se assustariam pelas motivações que estão brotando dentro da nossa alma, que talvez não sejam as melhores, sejam as piores. Por trás das virtudes se escondem muitos pecados, e é o orgulho que nos leva a fazer isso. Ah, irmãos, como o pecado é maligno e diabólico. O pecado consegue contaminar as virtudes mais belas da piedade cristã: oração, jejum, generosidade, que são virtudes caras e importantes, mas muitas vezes elas estão eivadas com o nosso orgulho e com a nossa iniquidade. O que é que tem levado você a fazer o que você faz? Eu me questiono sempre isso, irmãos. Eu me questiono sempre com essa pergunta: Senhor, por que é que eu estou pastoreando essa igreja? Ah, é para receber uma prebenda no fim do mês. Eu sou miserável. Por que eu estou pastoreando essa igreja? Para que os irmãos me admirem e me reconheçam como pastor. Miserável também. Eu tenho que sondar o meu coração. Irmão, se tem um ato
em que todos os pastores precisam estar vigilantes é o ato da pregação. Não tem como a gente esconder isso aqui. Vocês estão me vendo. Eu não tenho como fazer isso aqui em oculto. Não só vocês estão me vendo, como tem 2 câmeras aqui diante de mim. Então a tendência do meu coração é sempre ir para o caminho da vaidade. E eu preciso estar subjugando meu coração diante de Deus. Será que é para a glória de Deus mesmo tudo que você está fazendo? Quer comais, quer bebais? 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É para a glória de Deus mesmo que você está fazendo? Tem certeza disso? Segundo, a generosidade, irmãos, é algo que deve ser esperado de todo cristão. Jesus está falando aqui sobre generosidade, falando que os discípulos dele devem fazer isso, mas fazer com a motivação correta. Então a segunda conclusão que nós tiramos é que a generosidade é algo que nós devemos esperar de todo cristão. Por causa da doutrina da justificação pela fé somente, mais uma vez, nós temos um problema muito grande com as boas obras. Pastor, se a doutrina da justificação é pela fé somente, não pelas obras, então eu não preciso fazer obras nenhuma, porque Cristo já me salvou pelas obras dele. Irmão, na nossa confissão de fé de Londres, em 1689, tem um capítulo sobre as boas obras. As boas obras têm espaço na vida de um cristão, e nós devemos praticá-la. Tiago diz que a fé sem obras é morta. É como se as obras fossem o fôlego da fé. Elas estão unidas, entrelaçadas. Há espaço para as boas obras na caminhada cristã. Boas obras não é coisa de espírita nem de católico romano. Boas obras é coisa de cristão. Cristão pratica boas obras, mas nós praticamos com as motivações corretas. Nós não praticamos boas obras para sermos aceitos por Deus, porque Deus já nos aceitou. Nós não praticamos boas obras porque queremos adquirir um depósito de méritos diante do Senhor, porque os nossos méritos é as obras de Cristo, é o nosso grande tesouro meritório. Entretanto, meus irmãos, as boas obras devem ser feitas, elas podem ser feitas e elas têm que ser feitas, mas cuidado como você faz elas. Não acho que um cristão que pratica boas obras ou atos de generosidade, ele está agindo contrário à doutrina da justificação pela fé somente. Não, a Bíblia fala de boas obras. A Bíblia diz, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículo de número 8: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A Bíblia fala de boas obras, que as vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. A fé opera para a obediência. Então nós temos várias passagens das Escrituras em que mostra que um cristão, ele deve praticar boas obras. Quando nós não praticamos boas obras, irmãos, isso é uma evidência muito triste de que de fato nós não somos cristãos. Eu certa feita fiz um trocadilho aqui que talvez muitos ficaram escandalizados. Você é salvo pelas obras ou pela fé? Qual dos dois? Pelas obras ou fé? Não, nenhum dos dois. A gente é salvo por Cristo. Mas a fé é a causa instrumental pelo qual eu me aproprio da justiça de Cristo. Todavia, essa fé, ela não está sozinha. A fé que me salva é a fé somente. Mas a fé somente que me salva nunca está sozinha. E o que significa isso? Você é salvo pelas obras? Não. Mas você não vai para o céu sem elas. As obras denunciam a veracidade da nossa fé. A fé verdadeira, ela é consistente, frutífera e perseverante. Se você é um cristão e crê verdadeiramente em Cristo, suas obras vão denunciar isso. Assim como o fruto mostra a qualidade de uma árvore, da mesma forma as nossas boas obras mostram a qualidade da nossa fé. Então se você fala para mim: pastor, a salvação é pela fé e fé somente, eu não preciso praticar boas obras, você não tem uma fé verdadeira, você nem crente é. Isso é muito sério. Então as boas obras ou os atos de generosidade, isso é esperado de todo cristão. Um cristão, ele tem a mão aberta, o coração aberto e o bolso aberto.
Mão aberta, coração aberto e o bolso aberto. O cristão é alguém generoso. É alguém generoso. Deus tem dado recursos a cada um de nós aqui. E muitas vezes a gente trata os recursos como se ele fosse um fim em si mesmo. Os recursos que Deus lhe deu, o dinheiro que Deus lhe deu. Certa feita alguém disse que o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. O problema não é você ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você, e você ser escravo de Mamon. Deus nos deu recurso não para que ele seja um fim em si, mas para que a gente venha abençoar outras pessoas. A árvore, ela não produz fruto para si mesmo. As nossas virtudes, elas não servem para nós mesmos, mas sim para o próximo. Então o cristão é alguém generoso. Os cristãos em toda a história do cristianismo foram conhecidos pela generosidade. Então o cristão, ele tem o bolso aberto, ou seja, ele usa os recursos dele para investir no reino e abençoar a vida do necessitado, ou daquele que carece, ou daquele que precisa. Dizem que o órgão mais difícil de conversão é o bolso. Quando ele está convertido, isso é sinal que tudo mais está. Coração aberto é alguém que está disposto a ouvir aqueles que sofrem. Generosidade não é só aquilo que eu dou, porque mais daquilo que eu tenho para dar, eu tenho que me dar também para o outro. Isso é generosidade. Coração aberto e mãos abertas para servir. Terceira conclusão, irmãos, que eu tiro para nós, é que nossos atos de justiça não nos tornam filhos de Deus, mas revelam que somos filhos de Deus. Os nossos atos de justiça não nos tornam filhos de Deus, mas revela que nós somos filhos de Deus. Interessante que aqui no capítulo 6, o verso 1 ao 4, ele diz que vocês não terão galardão diante de vosso Pai. Até aqueles que até fazem obras com motivações erradas, o texto reconhece que Deus é Pai deles. Isso significa, sabe o que para nós, irmãos? Que não é os nossos atos de justiça que nos tornam filho de Deus, mas são os nossos atos de justiça que denunciam que nós somos filhos de Deus. As minhas boas obras não me tornam filhos do Eterno, mas as minhas boas obras revelam que eu já sou filho do Eterno, ou do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nessa noite de hoje eu queria convidar você a olhar para o seu coração. Eu tenho feito isso na minha própria vida. E você começasse a julgar o porquê que você faz determinadas coisas. Se você for honesto com você, você vai perceber que em muitos momentos você quer glória. Em muitos momentos você quer roubar a glória de Deus. Em muitos momentos você quer promover o seu nome. E detalhe, irmãos, quando eu uso a oração, o jejum e a generosidade para promover o meu nome, isso é diabólico. Eu estou me utilizando das virtudes cristãs para me autopromover. Deus não está preocupado com a embalagem. Deus está preocupado com o conteúdo. Deus não está preocupado com aquilo que está fora simplesmente, mas com aquilo que está dentro. Então, pastor, quando eu for fazer algum ato de generosidade e o meu coração quiser promover o meu próprio nome, então eu não vou fazer o ato de generosidade. Aí você peca por omissão. É quando você deixa de fazer o bem que você pode. Irmãos, não tem para onde correr. É melhor não ajudar o próximo do que ajudar e promover o nome. Está errado. Esse tipo de escolha é uma cilada. Porque alguns vão dizer, é mais piedoso não ajudar o necessitado, se a minha motivação é aparecer, do que ajudar para aparecer. As duas coisas são erradas. E a Bíblia diz qual é o caminho certo. Ajude e promova o nome de Deus e a glória de Deus, e não o seu próprio nome. Nós sabemos a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Igrejas, pastores, muita gente tem ajudado lá. Muita gente tem feito isso para a glória de Deus. Mas quantas pessoas não se promovem diante disso? Quantas pessoas não edificam impérios e o seu próprio nome através disso?
Mas sabe qual é a questão, meus irmãos? Deus, Ele sonda e Ele conhece todas as coisas. Ninguém fica desapercebido diante daquele em quem todas as coisas estão nuas e patentes, aonde nós iremos prestar contas. Ah, irmãos, como é humilhante para mim saber que vocês estão olhando para mim nesta noite de hoje, então Deus está enxergando além disso. Isso me humilha. Quem é sua plateia? É os homens? Ou sua plateia é Deus? Você quer aplauso de quem? Dos homens? Ou você quer a recompensa de Deus? Nós temos dois caminhos a trilhar, irmãos. E em tudo que nós vamos fazer, nós temos duas escolhas: ou a glória dos homens, ou a glória de Deus. Não tem um muro não, pastor, para a gente ficar. Não tem. Se você não está preocupado com a glória de Deus, você vai buscar a glória dos homens. Se você está em busca da glória dos homens, você não está em busca da glória de Deus. Eu queria convidá-los nessa noite a curvarem suas frontes. E nós iremos à presença do nosso Rei eterno. Senhor nosso Deus, nessa noite de hoje, ó Deus, nós humilhamos o nosso coração diante do Senhor. Quantas motivações pecaminosas, ó Deus, brotam dentro do nosso ser, diante de tudo aquilo que estamos fazendo. Perdoe-me, Senhor, quando eu faço aquilo que é certo, mas com as motivações erradas. Quando eu pratico atos de piedade, mas quero a glória e a coroa dos homens, e não estou preocupado com a recompensa que o Senhor preparou para o teu povo nos céus. Que o teu Espírito, ó Deus, possa sondar corações nessa noite de hoje e trazer à tona, ó Deus, as razões e as motivações que nos levam a fazer aquilo que a gente faz. Muitas vezes, externamente, nós estamos vendo virtudes e atos de piedade, mas internamente, nós estamos agindo como hipócritas. E todos nós, Senhor, em alguma medida, temos um fariseu dentro de nós. Em alguma medida nós carregamos um fariseu no nosso coração. Muitas vezes aparentamos aquilo que nós não somos. A nossa vida muitas vezes, ó Deus, parece uma festa a fantasias. Vivemos de máscaras. Nos ajude, ó Deus, a ser honestos com os nossos próprios corações, Pai. E nos humilharmos diante do Senhor, quando enxergarmos razões pecaminosas que nos levam a praticar grandes virtudes. Ó Deus, quantas vezes estamos tão preocupados com a glória que os homens podem nos dar, e não com as recompensas eternas, com os louros da eternidade que o Senhor preparou para o seu povo. Humilhe nossas almas nessa noite de hoje, Senhor, e que nós possamos sondar os nossos corações, porque para nós, Senhor, é mais fácil enxergar o fariseu que há no outro, mas nós carregamos um em nós, Pai. Não existe ambiente onde o Senhor não esteja. Não existe espaço, metro quadrado, onde a Tua presença não seja abundante. Como nós podemos nos esconder da Tua presença? Como podemos, ó Deus, nos ausentar do Teu Espírito? Se formos para o mais profundo do abismo, Tu estás lá. Aos confins dos mares, Tu também estás. E o Senhor não só vê o que eu faço, o Senhor vê o porquê que eu fiz isso. Trata nossos corações, ó Eterno. Aplique Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.